Meu nome é Juliana, eu vou fazer a questão 7.35 do Senja. Nessa questão ele fala que tem um transformador com essas medidas e em cima desse transformador tem aletas. E aí ele fala que tem um ar passando entre essas aletas aqui por cima de 25 graus. Ele fala que o transformador tem uma potência de 12 watts e a máxima temperatura que pode ficar em cima da superfície do transformador é 60 graus Celsius. Aqui tem uma explicação de como é a aleta, né? Ela tem de comprimento, aí esse aqui de largura e esse aqui de espessura. As considerações para esse problema é que o Reynolds crítico é 5 vezes 10 à quinta, o A eu considero como um gás ideal e a pressão local como um ATM. Primeiramente, para mim resolver, eu vou descobrir qual é a temperatura de película, porque isso aqui é placa plana. Então eu pego a temperatura do meu fluido, que no caso é o A, mais a temperatura de superfície, que eu estou analisando, e divido por 2. Deu 42,5 graus. Na tabela A15, se eu for procurar por essa temperatura, não vai ter. Então eu faço uma interpolação entre a temperatura de 40 e a temperatura de 45. Aí lá eu acho essas variáveis aqui. Coeficiente de transferência de calor, Prandtl, viscosidade dinâmica e viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. Depois que eu achei esses dados sobre o ar, eu venho calcular a área onde efetivamente esse meu fluido está passando. Então eu calculei a área das aletas primeiro, aí 2 vezes porque eu considero um lado e do outro, aí vezes N no caso é o número de aletas, que são 7, que ele me dá no enunciado, vezes a largura, que aí eu vou calcular de uma aleta, né, que seria a área, largura vezes comprimento, deu 0,07 metros quadrados. Depois eu vou calcular a área do transformador. Para calcular a área do transformador, eu tenho essa aqui, que seria a área do transformador sozinho, né, que é comprimento vezes a largura aqui, que seria essa parte aqui de baixo, menos aí onde está ocupado pelas aletas. Aí N, que é o número de aletas, vezes o comprimento das aletas, vezes a espessura, que é o que está sendo retirado dessa parte de cima aqui. Aí eu fiquei com 0,048 metros quadrados. A área total onde eu tenho efetivamente a transferência é a área da aleta mais a área do transformador calculada dessa forma. Então eu fiquei com 0,018 metros quadrados. Para mim calcular, aí eu sei que a transferência de calor pela equação de resfriamento de Newton é essa aqui. Eu coloquei esse aqui, que é a eficiência que ele mandou considerar como 1 das aletas, né? E aí, daqui eu isolo o coeficiente de transferência de calor por convecção. Aí eu descubro ele porque eu tenho todos esses dados, né? Eu tenho a potência, tenho essa eficiência que é 1, tenho a área que eu calculei aqui, e tenho a temperatura de superfície, que é a de 60, e tenho a temperatura do infinito, que é a temperatura do ar, né? Aí eu faço uma consideração para me poder saber qual é a equação que eu vou usar de Nusselt. Aí eu considero que o meu Reynolds é menor que 5 vezes 10 à quinta, ou seja, seria um regime laminar. Com essa equação, eu descubro quem é Reynolds, eu isolo aqui, e aí eu descubro quem é Reynolds. Descobrindo quem é Reynolds, eu descobri aqui quanto que ele vale. E aí eu constatei que realmente ele é menor que 5 vezes 10 à quinta. Daqui eu venho, aí eu sei que Reynolds é a velocidade do meu fluido vezes o comprimento da seção onde ele está passando sobre a velocidade cinemática. Aí aqui eu isolo a minha velocidade, que é o que ele quer saber. E
eu tenho todos esses valores, eu descubro que a minha velocidade para poder manter esse transformador a 60 graus do ar tem que ser de 5,70 metros por segundo.